O capítulo 19 de Mateus começa com Jesus saindo da Galileia e indo para as regiões da Judéia, além do Jordão. A partir desse ponto, o texto nos leva a um dos encontros mais marcantes sobre o casamento e o divórcio. O Senhor Jesus, com sua sabedoria infinita, coloca diante dos fariseus e de todos os que o ouviam ensinamentos profundos sobre o plano original de Deus para o matrimônio. Ao lermos, parece que nos aproximamos da visão divina sobre o casamento. Algo muito além de convenções humanas, revelando que esse compromisso está enraizado no propósito criador de Deus. Logo no primeiro versículo, vemos que muitas multidões o seguiram, e ele curou a todos ali. Mateus capítulo 19, versículo 2. Interessante notar que, antes de qualquer confronto teológico, o Senhor se move em compaixão. Ele não inicia uma discussão, ele cura e restaura. Esse contexto mostra o coração de Jesus voltado para os necessitados, e isso antecede a sua resposta aos fariseus, como quem coloca em prática a misericórdia antes mesmo de responder à provocação. No versículo 3, os fariseus, buscando testá-lo, perguntam: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Essa pergunta é carregada de intenção maliciosa. Eles queriam ver se Jesus se alinharia com a escola rabínica de Shammai, mais rigorosa e que só permitia o divórcio em caso de infidelidade, ou com a escola de Hillel, que aceitava o divórcio por motivos mais variados, inclusive os mais triviais. Era uma armadilha, uma tentativa de fazer Jesus se comprometer em um debate culturalmente carregado, tentando colocá-lo contra uma das facções religiosas da época. A resposta de Jesus, no entanto, não só foge à armadilha, como transcende a discussão legalista. Ele retorna ao princípio. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Mateus capítulo 19, versículo 4. Ele não apenas responde à pergunta, mas aponta para a essência do matrimônio como uma criação divina. Jesus nos leva de volta ao propósito original, onde o casamento não é apenas um contrato, mas uma aliança sagrada, uma união inseparável. E ele continua no versículo 5. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse verso resgata a imagem de uma unidade indivisível. A expressão uma só carne não se refere apenas a uma união física, mas a uma fusão de vidas, de propósitos e de destinos. Jesus está destacando que o casamento é uma aliança divina, onde o casal se torna uma unidade inquebrável. Naquela sociedade, como na nossa, a ideia de uma só carne era profunda e radical. Ela indicava que, na mente de Deus, o casamento é uma união tão entrelaçada que separá-la seria algo violento, como rasgar um tecido. No versículo 6, Jesus reforça: assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Essa afirmação coloca Deus como o principal agente da união conjugal. Não é uma decisão exclusivamente humana, é uma obra divina. Jesus sublinha que o casamento é algo sagrado, uma instituição ordenada por Deus, e que o rompimento desse laço deve ser visto com seriedade. Aqui, Cristo está enfatizando que o propósito de Deus para o casamento é a permanência. Ele valoriza a estabilidade e a dedicação no relacionamento, não a fragilidade das emoções humanas que poderiam pôr fim a um compromisso sagrado com facilidade. Os fariseus, ainda não satisfeitos, questionam no versículo 7. Então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiá-la? Eles tentam argumentar que se Moisés permitiu o divórcio, ele não poderia ser tão condenável. Mas Jesus, com sua resposta, mais uma vez mostra uma compreensão profunda da natureza humana e da concessão divina diante da dureza dos corações. No versículo 8, ele responde: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Aqui ele revela que o divórcio era uma concessão, não o desejo original de Deus. Moisés permitiu o divórcio por causa do coração endurecido do povo. Mas Jesus aponta que o plano de Deus desde o começo era a unidade inquebrável. E ele vai além. No versículo 9 diz: eu vos digo, porém, que aquele que repudiar sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. Essa é uma das declarações mais sérias sobre o assunto. A única exceção que Jesus apresenta para o divórcio é a imoralidade sexual, que abala a aliança e a confiança de forma irreparável. Ele ressalta que, ao quebrar o vínculo matrimonial sem esse motivo, o indivíduo está violando o mandamento de fidelidade, entrando em um novo relacionamento com o peso de um adultério. No versículo 10, os discípulos, impressionados com a seriedade das palavras de Jesus, afirmam:
Se é assim a situação do homem com sua mulher, não convém casar. A resposta dos discípulos reflete um choque. Eles reconhecem a profundidade e o peso desse compromisso. Para eles, as palavras de Jesus soam tão exigentes que a ideia do casamento se torna assustadora. Jesus responde a essa reação dos discípulos com uma sabedoria profunda nos versículos 11 e 12. Ele diz: nem todos podem aceitar esta palavra, mas apenas aqueles a quem isso é dado. 19, versículo 11. Esse versículo traz uma percepção espiritual e prática ao mesmo tempo. Jesus reconhece que o casamento, com todas as suas exigências e compromissos, não é para todos. Não por ser algo negativo, mas porque há pessoas que foram chamadas para caminhos diferentes na vida. Jesus aponta que essa verdade sobre o casamento não é algo fácil de ser absorvido por todos, mas é uma graça que Deus concede a alguns. Aqui, ele começa a introduzir a ideia do celibato e de um chamado específico para a solteirice, algo que ele desenvolve mais claramente no próximo versículo. Ele está dizendo que para algumas pessoas é dado o dom de viver sem o casamento, como um propósito e uma vocação de vida. Esse tipo de chamado é algo que vem de Deus e que a pessoa deve aceitar com sabedoria e gratidão. Em outras palavras, Jesus deixa claro que o casamento é uma bênção, mas que a solteirice, vivida com propósito e consagração, também é um dom especial para certos indivíduos. Então, no versículo 12, ele esclarece ainda mais, dizendo: porque há eunucos que nasceram assim, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Mateus capítulo 19, versículo 12. Jesus fala de 3 tipos de eunucos. Os primeiros são aqueles que nasceram sem a capacidade ou inclinação para o casamento. A expressão eunucos que nasceram assim pode referir-se a pessoas que, por algum motivo físico ou emocional, não têm a possibilidade ou desejo natural de se casar. São aqueles que, por sua constituição, não têm a propensão natural para o matrimônio. E Jesus os reconhece como parte da criação divina, sem juízo de valor. O segundo grupo que Jesus menciona é o dos eunucos feitos por homens. No contexto da época, era comum que certos homens fossem castrados, especialmente aqueles que serviam nos palácios e cuidavam dos haréns dos reis. Esses eunucos eram forçados a viver de forma celibatária. Jesus, ao citar esses eunucos, reconhece que alguns vivem essa condição não por escolha, mas por circunstâncias que lhes foram impostas pela sociedade ou por exigências de outros. É uma menção que mostra a realidade de quem vive uma vida solteira não por opção própria, mas por fatores externos. Finalmente, Jesus menciona aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Aqui ele se refere às pessoas que voluntariamente escolhem viver uma vida celibatária para se dedicar integralmente ao serviço de Deus. Esse é o chamado de homens e mulheres que decidiram abrir mão do casamento para se consagrarem ao reino. E é interessante notar que Jesus coloca essa escolha em um nível espiritual, quase como uma vocação de vida. Para esses, a vida sem casamento não é vista como uma ausência, mas como uma entrega. Ao falar desses eunucos, Jesus não está impondo o celibato como regra, mas apresentando-o como uma opção honrada e respeitosa, um caminho digno para quem se sente chamado a ele. Ao concluir com a frase, quem puder aceitar isso, aceite, Jesus deixa claro que essa é uma vocação especial. Não é uma condição imposta a todos, mas um dom para aqueles que sentem esse chamado particular. Logo após ensinar sobre o casamento e o celibato, o texto em Mateus capítulo 19 segue com um encontro aparentemente simples, mas cheio de significado. No versículo 13 lemos: então trouxeram-lhe algumas crianças, para que ele impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreenderam. Aqui, o cenário muda para algo mais inocente e singelo: crianças sendo trazidas para Jesus. A intenção dos pais era que o mestre abençoasse os pequenos, impondo sobre eles as mãos e orando por suas vidas, algo que revela um gesto de amor e confiança. Porém, os discípulos, talvez preocupados com o tempo de Jesus, ou acreditando que as crianças eram uma distração, repreendem os pais, tentando impedir que elas se aproximem. Esse momento revela uma percepção errada dos discípulos. Para eles, as crianças eram uma interrupção na missão do mestre, como se Jesus tivesse assuntos mais importantes para tratar. Talvez estivessem pensando nas grandes multidões ou na seriedade das discussões teológicas que tinham acabado de ocorrer. Mas o que eles não compreendiam era que, para Jesus, nenhuma pessoa era insignificante.
e cada vida, especialmente as mais puras e vulneráveis, tinha um valor profundo. As crianças, em sua simplicidade e dependência, representavam muito mais do que eles podiam imaginar. Ao ver a atitude dos discípulos, Jesus responde com uma ternura e autoridade que revelam seu coração compassivo. No versículo 14, ele diz: "Deixem as crianças e não as impeçam de vir a mim, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas." Com essa afirmação, Jesus não apenas corrige os discípulos, mas exalta as crianças como exemplo de como alguém deve se aproximar de Deus. Ele afirma que o reino dos céus é dos que se assemelham a elas, ou seja, dos que têm um coração simples, confiante e que se entregam com total dependência e humildade. Nesse ponto, Jesus nos ensina que não é a grandeza, o saber ou a influência que aproximam alguém de Deus, mas sim a disposição de se aproximar como uma criança, sem pretensões, com confiança plena no amor do Pai. No versículo 15, o texto conclui dizendo: "Depois de lhes impor as mãos, partiu dali." Jesus não apenas fala sobre as crianças, ele age em favor delas. Ele impõe as mãos sobre cada uma, abençoando-as pessoalmente, um ato que simboliza aceitação, cuidado e amor. Ele não as trata como um caso isolado, mas as acolhe como membros plenos do seu reino. Essa benção mostra que Jesus valoriza aqueles que na sociedade da época eram vistos como insignificantes e sem importância. Ele demonstra que o reino é inclusivo e acolhedor, onde todos, inclusive as crianças, têm um lugar especial. Esse momento nos revela o coração de Jesus e o valor que ele dá à pureza, à inocência e à humildade. Enquanto o mundo frequentemente valoriza os fortes, poderosos e influentes, Jesus inverte essa lógica, exaltando os pequenos, os humildes e os que se aproximam dele com um coração sincero. No versículo 16 de Mateus, capítulo 19, encontramos o famoso encontro entre Jesus e um jovem rico. A passagem começa com o jovem se aproximando de Jesus com uma pergunta profunda e ao mesmo tempo bastante direta: "Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna?" Mateus capítulo 19, versículo 16. A pergunta dele revela uma inquietação sincera e o desejo de garantir sua salvação, mas também mostra uma visão que ainda estava presa ao conceito de que fazer algo era o caminho para agradar a Deus. Jesus, ao ouvir a pergunta, começa com uma resposta que o leva a refletir sobre o sentido do bom. "Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom." Jesus está aqui redirecionando o foco do jovem para Deus. Em vez de um comportamento ou ação específica, ele aponta para a bondade perfeita de Deus como o padrão absoluto. Com isso, ele desvia o jovem da ideia de que existe uma lista de boas ações que automaticamente garantiriam a vida eterna. E ainda completa: "Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos." Jesus está lembrando que o coração de quem deseja seguir a Deus deve ser de obediência sincera aos mandamentos. O jovem, ainda curioso e talvez buscando uma garantia específica, pergunta no versículo 18: "Quais?" Em resposta, Jesus lista alguns dos mandamentos: "Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo." Versículos 18 e 19. Esses são mandamentos que falam diretamente do relacionamento com o próximo e são expressões práticas do amor. É interessante que Jesus mencione esses mandamentos em particular, possivelmente para fazer o jovem refletir sobre a qualidade de suas relações com os outros. No versículo 20, o jovem responde com confiança: "Tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta?" Essa resposta revela um jovem que externamente seguia a lei e parecia cumprir todos os requisitos morais. Mas também expõe uma inquietação no coração dele, pois mesmo após cumprir a lei, ele sente que ainda falta algo. É como se ele intuísse que as obras, por si só, mas não preenchiam o vazio espiritual que ele sentia. Jesus, então, toca diretamente na questão mais profunda da vida do jovem. No versículo 21, ele diz: "Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, venha e me siga." Aqui Jesus faz uma afirmação que corta diretamente o coração do jovem. Ele revela que o verdadeiro obstáculo para ele não era a falta de boas ações, mas o apego aos seus bens. A perfeição e a vida eterna que ele buscava exigiam uma entrega completa, uma disposição de abrir mão daquilo que lhe dava segurança material e de se colocar completamente nas mãos de Deus. O versículo 22 nos conta a reação do jovem. Ao ouvir isso, ele se retirou triste, pois tinha muitas riquezas.
Essa tristeza demonstra que, embora ele desejasse a vida eterna, o coração dele estava profundamente enraizado nos seus bens. Ele não conseguiu desapegar-se de suas posses e dar o passo radical de confiar unicamente em Deus. Esse é um momento de grande reflexão, pois revela como as riquezas, embora neutras em si mesmas, podem facilmente se tornar um obstáculo espiritual quando nos apegamos a elas. Ao ver a reação do jovem, Jesus aproveita para ensinar os discípulos sobre o perigo das riquezas. No versículo 23, ele diz: "Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus." Essa afirmação é seguida por uma comparação forte e quase hiperbólica. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Versículo 24. Jesus não está condenando as riquezas em si, mas está alertando sobre o apego a elas. As riquezas podem se tornar uma prisão que impede a pessoa de buscar a Deus com o coração totalmente rendido. Assim como o camelo, animal grande e pesado, não consegue passar por uma agulha. Uma pessoa cujo coração está preso às riquezas dificilmente pode entrar no reino, pois isso exige um coração humilde e desapegado. Os discípulos, ao ouvirem isso, ficam impressionados e perguntam: "Sendo assim, quem pode ser salvo?" Versículo 25. A reação deles mostra que naquela época a prosperidade era frequentemente vista como sinal de bênção divina, e alguém rico era muitas vezes considerado mais próximo de Deus. A declaração de Jesus desconstrói essa visão e revela que a salvação não é uma questão de status ou posses. Jesus, no versículo 26, os conforta com uma resposta cheia de esperança. Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ele está dizendo que, embora seja difícil para um ser humano se desapegar das riquezas e confiar plenamente em Deus, o poder de Deus pode transformar o coração humano. O que é impossível aos olhos dos homens é plenamente possível para Deus. Pedro então fala em nome dos discípulos e pergunta: "Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós?" Versículo 27. Essa pergunta expressa um desejo legítimo de entender a recompensa por deixar tudo para seguir a Jesus. Pedro e os outros discípulos abriram mão de suas vidas anteriores, suas famílias e seus meios de sustento, e agora querem saber o que isso significa para o futuro deles. Jesus responde no versículo 28 com uma promessa: "Digo-lhes a verdade. Por ocasião da renovação de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel." Essa promessa mostra que a dedicação ao reino de Deus tem uma recompensa eterna e gloriosa. Jesus assegura aos discípulos que aqueles que renunciaram a tudo para segui-lo terão uma posição de honra em seu reino. No versículo 29, ele amplia a promessa: "E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna." Aqui Jesus fala não apenas aos 12, mas a todos os que ao longo da história sacrificam bens e relacionamentos pelo amor a Ele. Ele promete que, no reino de Deus, tudo o que foi deixado será restituído de forma abundante, e a vida eterna será a recompensa final. O capítulo termina com uma frase que resume a inversão de valores do reino: "Muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros." Jesus está dizendo que no reino de Deus, a lógica humana é transformada. Aqueles que se colocam em posição de humildade, que abrem mão de seus direitos e riquezas por amor ao reino, serão exaltados. E aqueles que aos olhos do mundo parecem ser insignificantes, receberão honra. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Storyteller. Música por 5sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.